O que você vê no altar não é a história completa. A versão oficial, entregue ao longo de 2 milênios, apresenta um carpinteiro da Galileia cujos inimigos eram homens de carne e sangue, fariseus, saduceus e legionários romanos. É uma narrativa linear, moralista e, acima de tudo, controlável. Mas, sob a pátina dos séculos, nos arquivos que a poeira não conseguiu apagar totalmente, existe uma realidade muito mais perturbadora. Nas sombras da história, Jesus não estava lutando apenas contra a corrupção de um templo ou a ocupação de um império. Ele estava em guerra contra algo que não pertence a este plano. Algo que os textos proibidos chamam de arcontes, os administradores desta realidade, as inteligências que operam por trás do véu da matéria. Se a missão de Jesus era libertar a humanidade, e se os maiores sequestradores da nossa consciência são essas forças simbólicas descritas como arcontes nos textos gnósticos, por que o nome deles foi sistematicamente varrido de cada página da Bíblia que você tem em casa? E se o que chamamos de Escritura Sagrada for, na verdade, um roteiro de processo de formação do cânon que privilegiou determinadas tradições para omitir a identidade dos nossos carcereiros? Muitas pessoas acreditam na narrativa de que a Bíblia foi compilada por inspiração divina e preservada por amor à verdade. Mas o que quase ninguém percebeu foi a decisão silenciosa tomada nos bastidores de um encontro imperial no século IV, onde o problema arcontidiano foi transformado em pecado moral. Eu vou te revelar o detalhe técnico, mudanças linguísticas que estudiosos discutem até hoje, que muda completamente o sentido do Pai Nosso e de outras orações em apenas alguns minutos. Deixe o seu like. Ao fazer isso, você envia um sinal de frequência para o algoritmo, fortalecendo a nossa resistência contra o esquecimento sistêmico. Inscreva-se. Faça parte da egrégora daqueles que não aceitam a superfície como verdade. Não desvie o olhar. A verdade é um quebra-cabeça que exige coragem para ser montado. As peças que faltam nos evangelhos que você conhece são as únicas que podem explicar por que este mundo parece funcionar como uma bateria energética de sofrimento. A verdade é um quebra-cabeça que exige coragem. Para compreendermos o desaparecimento dessas informações, precisamos voltar ao século II e III. O mundo antigo não era um deserto de ideias que imaginamos, era uma metrópole vibrante de conhecimento esotérico. No Egito, na Síria e na Grécia, circulavam textos que hoje chamamos de apócrifos. Naquela época, o cristianismo não era uma instituição, mas uma série de escolas de mistério. Não havia um Vaticano, havia comunidades de buscadores que entendiam que Jesus havia deixado um código de saída para a Matrix. Imagine os primeiros bispos e os escribas imperiais, homens como Eusébio de Cesareia ou o próprio Constantino. Eles não eram apenas líderes religiosos, eram estrategistas de poder. Analise a psicologia dessas figuras. Eles precisavam de uma religião que unificasse o Império Romano, não de uma gnose que ensinasse cada indivíduo a ser independente das autoridades terrenas e celestiais. Se você ensina ao povo que a realidade é governada por arcontes, seres que se disfarçam de deuses e governantes para extrair energia, você cria uma população de rebeldes espirituais. Constantino precisava de obediência. Ele precisava de uma egrégora de submissão. Por isso, em salas fechadas, a decisão foi tomada. Jesus deveria ser o filho de um Deus que exige sacrifício, não o mestre que ensina como desviar dos guardiões do céu. A pista que justifica essa investigação foi encontrada em 1945 nas areias de Nag Hammadi. O Evangelho de Filipe e o Apócrifo de João descrevem os arcontes com uma precisão técnica assustadora. Eles não são descritos como demônios de chifres, mas como autoridades, do grego archon, que criaram um sistema de esquecimento. O detalhe esquecido? No manuscrito original grego de alguns textos gnósticos, Jesus refere-se ao príncipe deste mundo não como um anjo caído solitário, mas como um sistema de inteligência coletiva. Documentos pouco explorados sugerem que Jesus usava o termo hal, ou simulacro. Por que essa distinção foi apagada?
porque um simulacro pode ser hackeado, um Deus punitivo só pode ser temido. A versão oficial é a capa de um livro que foi escrito para ocultar o mecanismo da nossa própria prisão. O momento exato em que a narrativa mudou irreversivelmente foi o Concílio de Nicéia. Ali, a frequência da mensagem de Jesus foi sintonizada em um canal de controle. A decisão estratégica foi o sacrifício da verdade técnica em favor da utilidade política. Até aquele momento, muitos seguidores de Jesus acreditavam na metanoia, a mudança da mente para além do espectro visível. O ensinamento original dizia que os arcontes mantêm a humanidade presa através de 3 frequências: o medo, a culpa e a necessidade de um Salvador externo. Se Jesus é o Salvador que faz o trabalho por você, você nunca aprende a usar a sua própria gnose para atravessar o véu. Observe o simbolismo oculto na iconografia que restou. A cruz, antes de ser um instrumento de tortura, é o símbolo do cubo aberto, a fixação da alma nos 4 elementos da matéria. Ao fixar a imagem de Jesus na cruz em cada altar, a egrégora institucional enviou uma mensagem subliminar: o mestre está preso na matéria, você também. O público foi influenciado a adorar o sofrimento, o que é a comida favorita dos arcontes. Nos textos gnósticos originais, Jesus é descrito rindo durante a crucificação, pois ele sabia que o corpo era apenas o avatar de um jogo controlado por essas entidades. Ao remover a risada de Jesus e substituí-la pelo sangue do Cordeiro, os editores da Bíblia garantiram que a conexão humana com o divino passasse pela frequência do sofrimento, e não pela frequência da libertação. Agora, pare um momento. Se você sente no fundo da sua alma que fomos enganados por essa versão sanitizada e moralista e que a verdadeira mensagem foi sequestrada para alimentar um sistema de controle, deixe o seu like. Se você acredita que o que aconteceu foi inevitável para a sobrevivência do cristianismo na história, comenta realidade. Queremos ver quem está desperto para a frequência por trás das palavras. A estratégia de engenharia social foi brilhante. Eles não queimaram todos os livros. O cânon privilegiou 4 evangelhos que não abordam explicitamente o tema dos arcontes e os chamaram de cânon. O silêncio nos evangelhos oficiais não é um esquecimento, é um pacto. Aqui está a revelação final, a peça que conecta todos os pontos e que eu prometi no início. De acordo com registros resgatados das sombras, como o Pistis Sophia, o motivo real do silêncio sobre os arcontes nos evangelhos canônicos é uma alteração linguística deliberada. Em aramaico, a palavra que Jesus usava para descrever a libertação era shala, que se refere ao desprendimento da rede de frequências. Nos evangelhos de Mateus e de Lucas, as passagens onde Jesus falava sobre como evitar os cobradores de impostos do céu, uma metáfora gnóstica para os arcontes que cobram o pedágio da alma após a morte, foram editadas para parecerem parábolas sobre dívidas financeiras e perdão moral. O que os arquivos desclassificados da história e as descobertas de estudiosos independentes como John Lash, algumas correntes gnósticas interpretam que Jesus forneceu senhas de passagem. Ele ensinou movimentos oculares, tons de voz e frequências mentais específicas para que a consciência, ao deixar o corpo, não fosse capturada pela reciclagem da reencarnação arcontidiana. Informações que circulam nos círculos mais restritos de pesquisadores da gnose indicam que a oração do Pai Nosso, no original, não pedia para que Deus não nos deixar cair em tentação, mas sim para que o Pai interior nos protegesse das armadilhas dos arcontes, os tentadores. O termo grego peirasmos foi convenientemente traduzido como tentação moral, mas no contexto da época referia-se ao teste das sentinelas que guardam as esferas planetárias. Impacto. Essa revelação muda tudo. Se Jesus era um mestre de cybersecurity espiritual, ensinando como hackear a Matrix dos arcontes, então a religião moderna é o próprio antivírus do sistema, criado para detectar e suprimir qualquer um que tente usar o código original. Quando você entende que o inimigo não é o seu vizinho ou o seu pecado, mas a frequência de controle que gerencia esta realidade, o medo desaparece. E o medo, como sabemos, é a única coisa que mantém os arcontes alimentados. O silêncio nos evangelhos é o barulho mais alto da história.
Ele nos ensina sobre a fragilidade da nossa percepção e o poder colossal de quem controla a informação. A figura de Jesus apresentada nos textos gnósticos é diferente da tradição dominante. Ele é perigoso demais para qualquer sistema de controle, seja ele religioso, político ou tecnológico. Ao remover o véu, você não encontra apenas um segredo antigo, você encontra a chave para a sua própria autonomia. Mas e se eu te disser que os arcontes não precisam mais de pergaminhos para nos controlar? E se a tecnologia que você segura nas suas mãos agora for a evolução física daquela egrégora antiga? No próximo advento, vamos investigar frequências inexplicáveis, como a tecnologia influencia nossa percepção, porque todo grande acontecimento tem um lado oculto, e o próximo você não está preparado para ouvir. Advento oculto. A verdade aguarda atrás do véu.